namorados procuram os seus namorados perguntando assim: quem é você? Diga logo, eu quero saber o seu jogo, que eu quero morrer no seu bloco, que eu quero me ater no seu corpo. Eu sou ferecheiro, poeta e cantor, o meu tempo inteiro só som do amor. Eu tenho bandeira, sou bom de violão, meu nome é dinheiro, não tenho cristão. Não importa estar, não sei mais dançar, meu modesto é a parte, nasci pra cantar. Eu sou da menina, meu tempo passou, eu sou colombiana, eu sou violão. Mas é carnaval, não me diga mais quem é você. Amanhã tudo volta ao normal, deixa a festa acabar, deixa o barco correr, deixa o dia raiar. E hoje eu sou da maneira que você quer, o que você pedir. Seja o que Deus quiser, seja você quem for, seja o que Deus quiser. Eu sou ferecheiro, poeta e cantor, o meu tempo inteiro só som do amor. Eu tenho um pandeiro, só vou de violão, meu nada é dinheiro, não tenho tostão. Não importa estandarte, não sei mais dançar, meu modéstia à parte, nasci pra sambar. Eu sou tão menina, meu tempo passou, eu sou colombiana, eu sou terror. Mas é carnaval, não me diga mais quem é você. Amanhã tudo volta ao normal, deixa a festa acabar, deixa o barco correr, deixa o dia raiar. E hoje eu sou da maneira que você quer, o que você pedir. Seja você quem for, seja o que Deus quiser. Seja você quem for, seja o que Deus quiser. Olá, boa tarde, quase noite. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais um Segundas Opiniões, toda segunda-feira aqui. Vocês já devem estar falando, Edson, cada semana esse programa é num horário diferente. Aí fica difícil, né? Calma, gente. A gente vai se adequando à realidade dos nossos convidados, à realidade das pessoas que participam aqui dessa live, desse momento. A gente sabe que as demandas do mundo moderno exigem isso e a gente vai alinhando com o outro. Numa semana tem que ser um pouquinho mais tarde, na outra semana tem que ser um pouquinho mais cedo. Afinal de contas, adaptar-se às realidades do mundo moderno tem disso. A gente precisa estar se adaptando também. Mas o importante é que estamos aqui, mais uma semana, não falta aqui o nosso encontro semanal, sempre trazendo um tema importante, um tema do interesse de vocês, do interesse social, que leva a gente a refletir, leva a gente a entender o que acontece no mundo, entender o que acontece na sociedade, principalmente no mercado de trabalho também, nas empresas, etc. Tema mais ligado ao que realmente eu trabalho, tá? Hoje começamos, para quem não conhece essa música, esse clássico, Noite dos Mascarados, na voz de Emílio Santiago, né, que infelizmente nos deixou, mas um excepcional cantor. E a gente começa nesse ritmo mais animado, porque tem uma pergunta envolvida nessa música, e a pergunta que é hoje tema da nossa live. Afinal de contas, quem é você? Quem somos nós? Isso é uma pergunta que é muito, quase filosófica na nossa vida, não é verdade? E minha convidada de hoje, que já entrou aqui, vai falar um pouquinho sobre essa questão do autoconhecimento. A gente vai bater um papo sobre autoconhecimento. É muito importante isso, e hoje é dia da gente conversar,
tá bom? Eu já vou convidá-la para entrar, enquanto isso eu vou apresentando, coisa que acontece todas as semanas, tá? Então deixa eu já mandar o convite aqui para ela. Minha convidada de hoje, ela é psicóloga organizacional, é especialista em avaliação psicológica, orientação profissional, análise comportamental, DISC, e também tem MBA em desenvolvimento humano e psicologia positiva, o qual tenho muito orgulho de dizer que fizemos juntos, nós dois, e que desde aquela época que a gente não se vê, a pandemia não deixa as coisas acontecerem. Além de ser consultora em soluções de RH e carreira e fundadora da Argos, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Minha querida colega de turma, amiga Liana, boa noite, seja muito bem-vinda, gratidão por ter aceito o meu convite de estar batendo esse papo aqui hoje conosco. Oi, boa noite, Edson. Que bom, né? Só assim para a gente retomar aí o contato, né? Desde o ano passado que a gente não se falava praticamente, né? Nem se via. E eu que agradeço o convite, né? De estar aí podendo falar um pouquinho da minha experiência, né? Com essa parte de autoconhecimento, né? Dos atendimentos que eu faço. Então, estou bastante aí feliz, espero ajudar e contribuir de alguma forma, né? Com um pouco de conhecimento que eu adquiri, principalmente no MBA, né, da gente, que foi, acho que, muito importante, né, contribuiu bastante essa visão da psicologia positiva para o autoconhecimento, né, acho que é fantástico. Inclusive, o meu artigo, né, de final de curso foi sobre a parte do autoconhecimento, né, como o autoconhecimento ele pode contribuir na carreira, principalmente em pessoas que estão buscando a transição de carreira, né? Que eu sinto que a parte do autoconhecimento muitas vezes é o caminho, né? Digamos assim, a chave para que a gente possa estar trilhando aí uma carreira, né? Mais estruturada. Pois é. Foi mesmo, desde o final do ano passado, nosso último módulo foi em novembro, dezembro, né? E aí, desde lá, a gente acabou não se encontrando mais. A pandemia também não deixou, a distância não deixou, porque você é uma recifense que veio para Maceió fazer o curso, nossa importada que veio de outro estado. Mas que bom que estamos nos vendo aqui de novo. É legal, é importante. E sim, acho que o nosso bate-papo vai ser muito legal, porque falar sobre autoconhecimento sempre ajuda as pessoas, né? E eu sei que você tem muito a falar e é por aí que a gente vai seguir. Helena, eu queria começar trazendo uma frase. Eu sempre gosto de abrir os nossos bate-papos com uma frase de algum especialista, alguma coisa para engatar aqui a primeira marcha e a gente tocar, tá? E Flora Vitória, no livro dela O Tempo da Felicidade, um livro novíssimo, foi lançado esse ano agora, ela tem um momento do livro que ela diz o seguinte: se quiser encontrar, resgatar ou revalidar o seu propósito, comece refletindo sobre no que você é bom, o que você ama fazer e quais são suas forças, talentos, valores e habilidades. Liana, lá vai a primeira para a gente começar. Seria exagero dizer que autoconhecimento é premissa, é o ponto inicial para tudo na vida? Não, acho que não é exagero. Eu super concordo com essa frase da Flora. Inclusive, é uma temática, né? Essa filosofia que ela traz é algo bem atual, porque no passado, né, a gente via muito, não, você tem que saber os seus gaps, né? Conheça, identifique suas lacunas, seus pontos de desenvolvimento e trabalhe em cima deles. Quando que hoje a gente está indo numa maré contrária, né? Tanto nesse viés da psicologia positiva, a gente vê que não. Que para a gente atingir um desenvolvimento, uma alta performance, a gente tem que saber, reconhecer, identificar nossos talentos, nossos valores, nossas características psicológicas mais fortes, digamos assim, e usar ao nosso favor, né? Por que a gente vai, digamos assim, passar tanto tempo demandando energia por uma coisa que a gente não é naturalmente bom, que a gente vai ter que, digamos, que a gente até pode conseguir ter um retorno positivo, mas que vai demandar muito mais energia. Por que a gente não foca no que a gente tem melhor, né, nas nossas potencialidades? Então, eu acho que a partir do momento que a gente conhece, né, que a gente tem consciência, a gente consegue ampliar nossa consciência para essas nossas habilidades, para esses nossos talentos, para essas nossos valores pessoais, a gente consegue sim
é o ponto de partida, é o que a gente consegue de forma a trabalhar, né? Então, você fala de frases, né? Eu também gosto bastante de uma frase, teve uma que eu coloquei aqui no meu trabalho, né? Que eu gosto muito. Uhum. Deixa eu só ver se eu acho aqui, que é o seguinte, que eu acho que vai muito por essa vertente. Que é do livro, né? Desculpa Seus Pontos Fortes, que eu super recomendo, que é um livro muito interessante. Uhum. Depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas é o seguinte: você não pode ser o que quiser, mas pode ser bem mais do que já é. Então, assim, algumas pessoas podem pensar, isso é uma visão muito reducionista, né? Muito limitada, muito radical, tá? Eu Uhum. não vejo dessa forma. Eu acho que a gente sim pode, digamos assim, ser o que a gente quiser, mas por que a gente vai, digamos assim, demandar muito mais tempo para tentar algo que a gente não é tão favorável, que a gente não vai conseguir dar o nosso melhor, nem vai se satisfazer tanto, Uhum. e olhar assim para o que a gente pode ser melhor, porque a gente pode ser mais, que são os nossos talentos, né? Então eu acho que a partir do momento que a gente pensa nisso, que assim, a gente sim pode ser o que a gente quer, mas a gente pode ser bem mais do que a gente é. Quando a gente olha aí para os nossos pontos fortes, para os nossos talentos. Então eu sou favorável sim a essa premissa dela. Super concordo e acho que é o ponto Legal. de partida. Inclusive no processo, né, de orientação profissional, de reorientação profissional, é a ponto de partida. A gente não trabalha, a gente não segue, não evolui com as outras etapas do processo se essa parte de autoconhecimento não está bem fundamentada. É como se fosse uma construção de uma casa, né? Se essa primeira parte, né, não está realmente consolidada, a gente não consegue. Então, já aconteceu, inclusive, de ter casos que a gente não consegue, que a pessoa tem uma dificuldade, né, de não conseguir, porque o processo de reorientação profissional ele é mais pontual. Então, às vezes, a pessoa não está, digamos assim, conseguindo ter essa consciência, né, não conseguindo ter essa visão do autoconhecimento, de reconhecer, precisar de um trabalho mais terapêutico, né, de um acompanhamento um pouco mais denso para olhar para si, né? Então, o autoconhecimento ele é o início, né? Sem ele a gente não consegue realmente evoluir. Uhum. Você mencionou aí essa questão da orientação de carreira, da orientação profissional, e disse que é o pontapé inicial, o autoconhecimento, né, para a carreira, para a questão profissional. Faz realmente muita diferença a pessoa que pensa no desenvolvimento de carreira com ou sem o autoconhecimento? Dá uma distância muito grande de quem começa se conhecendo e de quem vai do eu acho que é assim? Total, total. Não existe um desenvolvimento de carreira se não existe o meu autodesenvolvimento. E para ter esse autodesenvolvimento é essencial o autoconhecimento, né? Eu não consigo, Uhum. se eu enxergo um desenvolvimento de uma carreira, se eu quero sair de um ponto A para um ponto B, eu preciso saber bem como é que está esse ponto A, né? Eu preciso ter clareza. E aí, quando eu digo clareza, é importante, eu não estou dizendo que a gente não tem que identificar nossos gaps. Obviamente, a gente precisa saber, ter clareza. Mas saber para ter consciência disso e fortalecer aqueles pontos fortes dos nossos talentos. Então, para um desenvolvimento de carreira, né, profissional, é essencial. A gente precisa, não tem como, né, não pensar no autoconhecimento. E não é no autoconhecimento daquele clichê, né, que a gente fala, que hoje em dia está muito na moda, né, autoconhecimento, né, como se fosse uma coisa bem clichê. Mas muitas vezes a gente não consegue atingir, saber realmente a profundidade disso, né? Que era para tratar desse assunto de uma forma tão normal, desde a Uhum. escola, desde a infância. E, infelizmente, a gente não tem. Então, a gente não trabalha isso em nenhum ponto, né? Em nenhum momento da nossa fase da vida. E quando chega na adolescência, que a gente tem que escolher uma carreira, uma profissão, né? Nosso primeiro contato. Então, muitas vezes vai pelo feeling ou porque acha que é aquilo, mas muitas vezes nem chega a fazer nenhum processo. Ou então, quando já está numa empresa que quer poxa, eu sou um vendedor e não consigo nunca atingir uma liderança. Meu sonho é trabalhar como líder e por que eu não consigo? Né? Muitas vezes a pessoa não tem consciência que às vezes é de fato uma dificuldade, talvez o seu perfil é mais especialista, enfim, tem N questões que o autoconhecimento é que vai estar dando essas possíveis respostas, né? Então, Uhum. faz todo sentido, sim. Você mencionou aí a questão de que
era muito observado os gaps, né? As fraquezas, o que tinha de dificuldade. E até mostrou o livro aí, Descubra Seus Pontos Fortes, e por mais de uma vez já falou na questão de que hoje se olha muito para as forças. Como é que foi esse processo de evolução do autoconhecimento? Nós realmente evoluímos nos últimos anos. O que era, você que é uma psicóloga organizacional, já atua há 10 anos no mercado, o que era na virada do século, no começo do século XXI, para hoje, evoluiu? Estamos num novo patamar? Perfeito, Edson. Eu acho que sim, já houve uma evolução, mas assim, confesso, sendo bem realista, algo bem discreto, né? Uma evolução bem discreta. Porque assim, eu mesmo, enquanto psicóloga, eu comecei a ter mais esse olhar e ter essa visão depois que eu conheci a psicologia positiva, né? Que a psicologia viu muito para mim essa questão dos pontos fortes, de a gente potencializar e não ficar, porque eu confesso que muitas vezes eu me pegava querendo trabalhar meus gaps, né? Tipo assim, como eu falei, a gente não vai anular, esquecer e só trabalhar em cima da maré do que é favorável. Mas muitas vezes eu pegava, sei lá, eu não sou boa nisso, então eu tenho que focar nisso até ser boa nisso. E aí é uma bola de neve, porque eu não sou boa naquilo, nem sempre consigo desenvolver aquilo, e aí me frustro, e aí eu não saio do lugar, né? Não saio do lugar. Então, se eu foco no que eu sou positiva, digamos assim, no que é realmente eu tenho uma facilidade maior de entrega e acabo, consequentemente, tendo um prazer, o processo ele vai fluir de uma forma mais fácil, né? Então, em termos de organização de empresas, eu percebo que ainda assim, infelizmente, existe uma cultura de focar muito ainda nos gaps, né? De gestores, né? De, não, mas ele não tem isso, ele não tem aquilo, falta isso, falta aquilo. Somente eu também trabalho com avaliação, então, infelizmente, acabo que em alguns momentos eu preciso mostrar que aquele profissional ele tem isso, isso e isso, né, de pontos favoráveis, e tem aqueles outros pontos, como todo mundo, é normal, sempre, né, ninguém é perfeito, sempre vai ter aqueles pontos que não vão estar desenvolvidos ainda. E aí, muitas vezes, né, o gestor, o cliente acaba focando realmente ainda no gap. Então, eu acho que tem ainda um avanço enorme a ser feito de mudança mesmo, né, de um mindset, de você começar a pensar de uma forma mais positiva, né? E eu acho que isso é um processo lento, mas que eu já vejo pelo menos algumas mudanças, né? A literatura mostra isso, né? Então, a gente tem visto mais essa disseminação, digamos assim, dos pontos fortes do que o que se via há 10, 20 anos atrás, né? Então, eu acho que sim, existe aí uma mudança lenta ainda, mas eu percebo e que as pessoas, quando começam a ter, assim, pelo menos o feedback que eu recebo das pessoas, quando começam a se conectar mais com esse conceito de que é até estranho, porque às vezes tem clientes que chegam aqui, mas e meus gaps? E o que é que eu tenho que trabalhar? Sabe, assim, já vem pronto querendo trabalhar o que precisa desenvolver, né? E não fortalecer o que já é bom. Então, é realmente uma desconstrução, é você desconstruir. E quando o cliente ele se depara com essa realidade, tipo, então eu tenho que trabalhar com meus pontos fortes, como é isso? Então, é toda uma mudança, é todo um quebra de paradigma e que não é fácil, né? Que demora, né? Para ser construído. Perfeito. Momento de começar a dar dica para os povos, né? Nossa audiência começar a anotar as dicas da consultora. Já teve muita coisa aqui, já teve até dica de livro. Quem não pegou, daqui a pouco ela fala de novo. Mas a gente tem esse ponto que eu acho importante trabalhar com a nossa audiência propriamente dita, tá? Trechinho do livro Alice nos Países das Maravilhas, clássico da literatura mundial, com a Alice conversando com a lagarta, e a lagarta pergunta a ela, quem é você? E ela responde, eu já nem sei, senhor, mudei tantas vezes desde hoje de manhã. Diana, a questão do autoconhecimento, ele é algo estático? Eu me descobri uma vez e vale para o resto da vida? Bacana, muito legal você ter colocado isso. Porque muita gente tem essa impressão, né? De que eu só preciso passar por um processo de autoconhecimento uma vez e eu vou ser aquilo pro resto da vida, né? Então, o autoconhecimento, ele também é variável. Lógico que existem características
Aí acho que travou. Destravou. Travou? Ah, ótimo. Destravou. Foi só um pico assim. Pum, Joia. Qualquer coisa você fala aí. vá-se embora. E aí, como eu estava falando, existem características, traços de personalidade, né, que são, digamos assim, mais difíceis de mudar ao longo do tempo. Uhum. O meu tá parado. Tô ouvindo. Ah, tá. Então, existem traços de personalidade, características psicológicas nossas que são mais imutáveis, digamos assim, né? São mais difíceis de mudar. Mas o Uhum. autoconhecimento ele é necessário porque o autoconhecimento ele não só vai envolver traços de personalidade. Ele não vai só Uhum. envolver características psicológicas. O autoconhecimento é toda a nossa subjetividade. Tem a ver com os nossos interesses, tem a ver com nossos valores, tem a ver com nossos talentos, tem a ver com nossas forças de caráter. Então, assim, é um conjunto que não tem como não mudar ao longo da nossa vida, né? Então, é importante que, digamos, a gente faça uma revisão, né? Que nem um carro, né? De tempos em tempos o carro ele precisa de uma revisão, ele precisa de uma manutençãozinha, e a gente também. É importante a gente ter essa consciência de que tempos em tempos a gente vai estar em processo de mudança. O ser humano ele está sempre em mudança, né? Existem características que vão ser, digamos assim, mais constantes, digamos assim, mas vão ter outras que elas são mutáveis, né? Os talentos, por exemplo, geralmente nossos talentos, né, que são padrões mais naturais, e é algo que a gente faz muito bem, eles tendem a permanecer, né? Assim como traços da personalidade, mas nossas forças de caráter elas podem mudar ao longo do nosso tempo, Uhum. ao longo de acontecimentos de vidas, né? Ocasiões que podem mudar. Então é importante Uhum. assim, saber que o autoconhecimento ele não é estático, ele vai estar sempre em mudança. Então, o autoconhecimento é o que a gente sabe sobre nós mesmos. Então, o que eu sei sobre mim hoje pode ser que não seja a mesma coisa daqui a 5 anos. Eu posso ter vivido situações de vida diferentes, eu posso ter presenciado outras coisas e isso ter me mudado, né? Mudado meus interesses, mudado os meus valores, enfim, né? Então, não é nada engessado. Muito bem. Ninguém nasce e morre como Gabriela, sempre do mesmo jeito, né? Você mencionou que encontra muito, ou já encontrou bastante, pessoas que já chegam em você querendo resolver os problemas, né? Onde eu estou errado e como é que eu me transformo nesse meu errado, em vez de olhar para o que é necessariamente certo. Além disso, que outros erros você percebe, ou você já viu ao longo do seu trabalho, quando você encontra pessoas que vêm buscar ou que estão buscando o autoconhecimento? Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de se autoconhecerem? Uhum. Então, acontece muito assim das pessoas, por exemplo, elas sempre escutaram algumas coisas de pessoas muito próximas, assim, pai, mãe, né? A família, digamos assim, e aí meio que cristalizam, né? Uhum, Aquela ideia, aquele feedback, internalizam aquilo de uma forma e não conseguem enxergar outras possibilidades, como se aquilo fosse uma verdade única. E aí, quando uhum. fazer um processo de autoconhecimento, se surpreendem. E até de imediato, assim, não, mas eu não sou assim. Eu não sou assim, não. Eu nunca escutei isso, nunca me falaram isso. Né? E aí, quando a gente vai, né, investigar um pouco mais, nunca escutou isso, e o que é que você escuta? De que forma você escuta? E aí a gente vai fazer uma investigação, a gente vê que, na verdade, é muito mais uma autopercepção da pessoa do que a percepção dos outros, né? Porque uma Uhum. coisa é o que a pessoa fala e outra coisa é o que eu entendo, né? O que eu introjeto, né? Existe um caminho aí bem diferente. Então, tem muitas pessoas que cometem esse erro, na verdade, não, eu sei, eu me conheço, eu vim porque eu quero mudar minha carreira, mas eu sei que essa parte de autoconhecimento já tá tudo beleza, eu me conheço bem, porque eu sempre estou perguntando feedback, as pessoas sempre me dão feedback, mas assim, as pessoas que dão feedback, nem sempre o feedback que aquela pessoa dá, a pessoa entende da mesma forma, né? E Uhum. aí um hiato, na maioria das vezes, bem grande. Então, falam que eu sou isso, mas a pessoa interpreta de outra forma. E aí, quando a gente vai, sei lá, fazer uma ferramenta, aplicar uma ferramenta no processo de evolutiva, aí vê que existe, às vezes, uma disparidade. Realmente, isso faz sentido.
né? Então, muitas vezes eu acho que o erro é esse, a pessoa achar que já se conhece, né, por uma avaliação mais subjetiva, só porque o outro pontua algumas coisas, enfim. Então, considerar só algumas pequenas pessoas, assim, não pequenas, mas poucas pessoas do seu ciclo na hora de fazer uma avaliação, de fazer um processo aí de autoconhecimento. Tem muita gente que também busca se ver no autoconhecimento de alguma forma. Ah, eu quero ser assim, eu quero ter esse perfil e eu não aceito esse outro. Não, eu não aceito, eu quero ser assim. Demais, demais. Acontece muito, é muito frequente quando a gente vai dar a devolutiva. Ah, eu já sabia que eu sei que eu sou assim, mas eu não queria ser assim. Eu queria ser tão comunicativa, eu queria ser uma pessoa tão expansiva, e eu não sou, né? Então, acontece isso, como também acontece o oposto. A pessoa tem uma distorção totalmente. É uma pessoa, às vezes, extremamente comunicativa, né? Mais focada na parte de relacionamentos, de pessoas. E a pessoa não se vê daquela forma, a pessoa acha que é tímida, que a pessoa é mais introvertida. Então, acontece também, às vezes, essa distorção, né, de percepção sobre si, né? Por isso que, assim, no processo Uhum. de autoavaliação, de autoconhecimento, quando a gente vai fazer a avaliação, utiliza várias ferramentas, né? Então, a gente utiliza a ferramenta, digamos assim, um teste psicológico, uma avaliação comportamental. A gente utiliza a pessoa, a autoobservação dela, né, ao longo Uhum. desses anos, né, do que ela já se deparou, a percepção do outro. Então, tipo assim, não é apenas um teste, não é apenas uma ferramenta, né, porque é muito importante falar isso, porque tem, até na área de psicologia, às vezes, um preconceito de que o teste, ele rotula, né, de que o teste, ele vai rotular aquela pessoa, e não é essa a intenção do processo de autoconhecimento. A gente vai utilizar várias ferramentas, várias possibilidades para ter consciência, né, desses pontos fortes, desses talentos, para que a pessoa possa realmente trabalhar e desenvolver e chegar em uma alta performance, digamos assim. Pois justamente sobre essa questão das ferramentas, né? Muita gente, na hora de buscar o autoconhecimento, acaba se enveredando por caminhos e por ferramentas que não são lá muito claras. Eu me lembro que no passado, muita gente buscava autoconhecimento naquelas revistas de banca de jornal, né? Normalmente revistas de adolescentes e que tinha um teste no meio da revista e lá ia dizer o seu perfil de acordo com aquele teste. Eu nunca soube de onde é que tiraram aqueles testes. E hoje, como você mesmo disse, tem uma enormidade de testes, uma enormidade de oferta, seja de processos de autoconhecimento, de fórmulas de autoconhecimento, de ferramentas de autoconhecimento, etc. Ficou na moda e um monte de gente oferece. Se você botar autoconhecimento na internet, aparece um monte de coisa. A pessoa que está buscando, Liana, o autoconhecimento, que é que você orientaria ela para ela não errar? Eu quero me conhecer, eu quero buscar autoconhecimento e eu tô com um monte de coisa na internet. E aí? Uhum. Que caminhos eu devo seguir? Quais são as trilhas mais seguras para realmente ter um autoconhecimento e não uma experiência só? Eu acho que não se fechar apenas a um método, digamos assim, vou sair fazendo testes de internet que eu nem conheço a, a norma, que eu nem sei de onde é que vem, né? Porque o preconceito também do autoconhecimento vem muito daí. Porque, como Uhum. você falou, né? Era testes da Caprichos, Capricho, acho que contigo, sei lá, dessas revistas que as pessoas ficavam fazendo teste e ficavam sendo rotuladas, né? Digamos assim, naqueles testes. Então, na internet é bom porque tem muita coisa acessível, né? Mas, assim, autoconhecimento nem sempre é um processo fácil da gente fazer de forma autônoma, sozinha. Porque, como eu falei, Uhum. tem pontos cegos, né? É muito difícil a gente se deparar com algumas realidades nossas, né? Então, assim, nem sempre a gente vai estar pronta para enxergar, né,
tantas potencialidades, né? Porque tem gente que, Uhum. por mais que a gente mostre, nem sempre as pessoas têm cliente, não é só questão de gadget, tem cliente que diz, não, eu não sou bom nisso, não, eu não tenho essa característica. E aí, tipo, é difícil mostrar para aquela pessoa que sim. E depois de algumas técnicas, depois de algumas conduções e sessões, é que a gente consegue mostrar que a pessoa sim é boa naquilo. Então, existe aqueles pontos cegos, tanto para os pontos positivos, como também para os pontos negativos. Então, eu acho que não buscar só apenas uma fonte de fazer teste, Uhum. né, de forma sem responsabilidade, qualquer teste que tem desse aí na internet. Então, procurar a veracidade, né, a validade daqueles testes, buscar ajuda profissional, acho que é fundamental. Como eu falei, autoconhecimento não é um processo simples, apesar de estar banalizado por aí, não é algo que a gente consiga enxergar. Eu já fiz vários processos de momentos diferentes da minha vida e que eu Uhum. precisei de um profissional para me mostrar, ó, vai por aqui, você tem isso, isso e isso. Então, porque é aquele negócio, a gente se autoavaliar é muito mais difícil, né? Então, acho que não errar nesse sentido, não fazer testes de forma irresponsável, assim, de qualquer teste, buscar realmente a fonte, a veracidade daquela informação, daquela fonte. Existem hoje uma dica, né? Por exemplo, de um teste que é acessível e que é bem interessante, mas assim, mais uma vez, é importante ter uma ajuda de um profissional que entenda daquilo para dar uma devolutiva, porque o teste ele não é apenas aplicar o teste e ter o resultado. Né? Você Uhum. precisa de ter uma devolutiva, você precisa entender o que é que está por trás. Né? Então, existe o VIA, né, que você bem conhece, né, que é Sim. uma ferramenta da psicologia positiva que vai falar das forças de caráter, né, que é bem interessante, mas Uhum. mais uma vez eu ressalto, não é só fazer o teste, pegar, baixar o download e ter o resultado. É importante que você entenda o que é que significa cada força de caráter daquela, quais são, Uhum. o que é que a virtude de cada força de caráter está por trás, o que é que aquilo vai ter a ver, porque não é só a ferramenta, né? Então, o processo de autoconhecimento ele exige dedicação pessoal, né, para você enxergar. Leituras também, né, existem aí, apesar de ter todo um preconceito com a leitura de porque é autoajuda, né, enfim, a gente sabe que existe todo esse preconceito, mas a gente lê tanta coisa, a gente estuda tanta coisa, porque a gente não se dedica a estudar a nós mesmos, Uhum. tentar se conhecer. Então, acho que é mais ou menos por aí. Legal. Queria virar um pouquinho a página. Você também trabalha com empresas, né? Isso. Você trabalha junto a gestores e tudo mais, nos processos também de carreira, de RH e etc. Quando a gente olha para as empresas, tanto na hora de aplicar ferramentas ou de levar os colaboradores ao autoconhecimento, ou na hora de utilizar o resultado dessas ferramentas, tá? Apliquei lá as ferramentas de autoconhecimento com minha equipe, com meus colaboradores, e agora eu tenho que usar tudo isso daí. Onde é que as empresas mais erram? Onde é que elas falham na hora de aplicar ou de utilizar o autoconhecimento dos colaboradores de quem faz a empresa? Perfeito. É muito interessante isso, assim. Porque o que acontece? O gestor ele quer avaliar a equipe dele, eu quero saber como é que está Uhum. o nível da minha equipe, quero saber, né, fazer uma avaliação, né, para saber como é que está. E aí, Sim. das primeiras falhas, avalia, tem conhecimento, mas não dá o feedback, né? Ou seja, o colaborador ele acaba não tendo um retorno daquela avaliação, é um dos principais erros que eu vejo aí acontecendo, ou não dá o feedback de forma adequada, ou utiliza a avaliação única e exclusivamente para um objetivo, ou seja, vou avaliar para fazer uma demissão, vou avaliar para fazer uma promoção, e na verdade, o Uhum. processo de avaliação deveria ser algo mais paliativo. Vamos avaliar aquele funcionário, aquele colaborador, para ele ter um conhecimento, né, tanto dos pontos positivos dele, como também ter consciência, que como eu falei, é importante a gente levar em consideração também os nossos gaps, mas para ter uma consciência daquilo e saber o que é que eu devo fortalecer ou não, o que é que eu devo trabalhar. E trabalhar de fato, e não só avaliar por avaliar. Então, o erro também que acontece é esse, vou avaliar só por avaliar e acabo não dando feedback,
ou acabo só utilizando a avaliação para um fim específico, para uma promoção, para uma demissão, e não pegar aquela avaliação para desenvolver, de fato, o colaborador, usar uma ferramenta para desenvolvimento, né? E sim apenas para uma métrica, né? Para uma única avaliação com o objetivo de demitir alguém ou de promover, né? Então, acho que esse é o grande erro. E no feedback, né? Quando ocorre o feedback, que muitas vezes não ocorre, mas quando ocorre, dá um feedback muito ou superficial, ou de uma forma, através de uma comunicação não assertiva, né, digamos assim, que acaba desmotivando aquele colaborador ao invés de potencializar os resultados. Porque eu já presenciei, né, em empresas casos interessantíssimos de a gente estar avaliando de um colaborador, ele nunca ter tido um feedback, e a partir do momento que ele teve, né, um raio-x, digamos assim, do perfil comportamental dele, ele começou a entender, de fato, porque que em alguns momentos ele era uma pessoa, por exemplo, mais reativa, né? Ele começou a entender que era o estilo comportamental dele e que seria interessante que ele trabalhasse aquilo. Então, a partir do momento que ele recebe um relatório, que ele consegue enxergar, digamos assim, de uma forma mais instrumental, né? De uma forma mais validada, aquilo que às vezes ele nem consegue nomear, que é só o gestor falando, você é muito reativo, você é muito reativo. Então, a partir de uma avaliação dessa, fica muito mais claro para o colaborador para que ele possa se desenvolver. Uhum. E aí eu quero virar a moeda, então. E já que o colaborador muitas vezes não recebe esse feedback, ou a empresa não utiliza muito bem a ferramenta, ou os resultados do autoconhecimento, etc., o lado ao contrário, quais são os benefícios, ou quais são os ganhos para a empresa que consegue utilizar bem isso, que consegue dar o feedback, porque o autoconhecimento é inerentemente pessoal, né? A pessoa está se autoconhecendo. Muitas vezes a empresa utiliza um processo ou uma ferramenta ou contrata um serviço de consultoria ou de alguma empresa para levar o autoconhecimento ao colaborador. E como é que isso se reflete na empresa? O que ela, a empresa, ganha em levar o autoconhecimento ao colaborador? Uhum. Perfeito. Então, existem vários benefícios, né? Quando a gente, digamos assim, faz uma avaliação comportamental, a gente consegue identificar muitas vezes se aquele colaborador ele está conseguindo exercer nas atividades dele, atividades que, digamos assim, são compatíveis com seu estilo comportamental, com seu perfil. Uhum. Então, a gente sabe, né, existem estudos hoje que comprovam, quando a gente está realizando atividades que tem muito mais a ver com o nosso perfil, com as nossas forças, com os nossos talentos, a gente tem uma capacidade de produzir até 6 vezes mais, né? Porque a gente vai estar mais motivado, a gente vai estar mais engajado, né? E, por exemplo, a Gallup, né, já fez pesquisas que mostram que são, se eu não me engano, acho que 13% das pessoas no mundo, elas não trabalham engajadas. E o engajamento tem muito a ver com essa questão da motivação, né? De você ter um propósito, de você trabalhar com paixão. E quando a gente consegue estar num posto de trabalho, exercendo um ofício que a gente consegue explorar nossos talentos, nossos pontos fortes, a gente tende a ter muito mais engajamento, né? Então, quando a gente consegue ter consciência desses pontos fortes, quando a gente consegue fazer essa avaliação e fazer, digamos assim, um comparativo com aquele posto de trabalho, com aquele ofício, você consegue perceber que a pessoa está, digamos assim, dando está se encontrando naquele lugar ou não. E aí você pode fazer reestruturações, você pode perceber que aquela pessoa ela não está, às vezes, dando o máximo. Por que tem vendedores, por exemplo, que vendem, né, conseguem bater metas de uma forma tão fácil, digamos assim, e tem outros que têm tempo de casa, já fizeram vários cursos de negociação, de técnica de vendas e não conseguem, né? Porque existem fatores comportamentais aí por trás também, existe a questão do perfil. Então, não estou dizendo que sempre vai ter que haver uma reestruturação, mas a partir do momento que você identifica que, poxa, talvez o perfil dele é um pós-venda, talvez ele não tenha um perfil tão aguerrido de fazer uma prospecção, de bater metas, mas sim dar um atendimento diferenciado no cliente, no pós-venda. Então, essas nuances, essas questões mais sutis que a gente consegue perceber numa avaliação, então são pequenas mudanças que às vezes a gente faz
que gera motivação no âmbito, né, do trabalho. Os colaboradores ficam mais motivados, a empresa muitas vezes gera mais produtividade, consegue alcançar, bater mais suas metas, porque é aquele negócio, o colaborador ele não estava desempenhando o máximo dele naquela função. Mas se eu faço uma mudança estratégica, seja de um posto, seja de um setor, seja às vezes até de uma atividade, isso já gera bastante resultado. Então, a questão do turnover também. Então, a empresa tende a ganhar, diminuir a questão do turnover, absenteísmo. Uhum. Então, são todos tantos benefícios aí que a empresa pode usufruir, fazendo uma avaliação nesse sentido, né? De estar aí avaliando seus funcionários. Perfeito. Quero ver. Você falou muito dessa questão, digamos assim, meio vertical, empresa, colaborador, ganhos, mas também aí tem um ganho horizontalizado, digamos assim. A pessoa que investe no autoconhecimento, ela também consegue ganhar na questão do relacionamento interpessoal. Existe também esse benefício nas relações, seja profissionais, sejam pessoais? Sem dúvida, sem dúvida. Porque, assim, eu vou utilizar um exemplo de uma ferramenta que eu, né, sou apaixonada, que é o DISC. Né? Então, muitas empresas trabalham com o DISC de uma forma que eu acho muito interessante. Porque, assim, mais uma vez, não é rotulando. Mas a partir do momento que eu sei o meu perfil comportamental, eu sei qual é o meu estilo motivacional, eu sei como é a minha forma de me relacionar com os outros, eu posso ter mais empatia quando eu vou falar com o chefe, né? Que eu sei que talvez tenha um perfil diferente do meu. Então, eu sei como é que eu vou me comunicar. Se eu sei que o meu perfil é X e o de Edson é Y, eu vou... a partir do momento que eu tenho informação, que eu conheço esse perfil, eu posso usar isso ao meu favor e melhorar meu relacionamento interpessoal. Se eu sei que Edson, por exemplo, é uma pessoa que é muito voltado para pessoas, né? É uma pessoa mais influente, que o contato interpessoal é muito importante, que é uma pessoa que faz questão de falar, de conversar. E às vezes eu não sou assim, um exemplo, eu sou uma pessoa, por exemplo, mais direta, mas se eu preciso conversar com ele, por que não dedicar um tempo para ir lá pessoalmente, falar com o Edson, porque eu sei que aquilo vai ser importante para ele, aquela conversa olho no olho, perguntar sobre a família dele, enfim, são nuances de cada perfil comportamentais que às vezes fazem muita diferença. Às vezes você quer barganhar, digamos assim, você quer negociar uma promoção, uma questão salarial. Então, até a forma como você vai se comunicar com o seu gestor, sabendo como é o estilo dele, isso pode facilitar, né? A partir do momento que você sabe como é o perfil daquela pessoa, isso vai facilitar, sim, na relação. Se você tem um conflito, se você quer resolver algum problema, né? Tá com a equipe, se você percebe que seu colaborador ele não está tão motivado, então você identificar o perfil dele para saber o que é o que mais motiva ele. Então, tudo isso vai gerar um relacionamento interpessoal bem positivo, assim, né? Tende a melhorar o relacionamento interpessoal. Então, eu acho muito interessante quando a empresa, né, ela adota, digamos assim, uma ferramenta e começa a conhecer esses perfis, porque não existe perfil certo, não existe perfil errado, né? Existem diversos perfis e que é importante a gente conhecer, saber essas diferenças para ter um relacionamento mais fluido, uma comunicação melhor, porque cada um vai ter um estilo de comunicação diferente. Não é que está certo ou que está errado, mas são estilos de comunicação diferentes. E a partir do momento que eu sei que aquela pessoa tem um estilo de comunicação mais direto, mais assertivo, talvez eu precise, né? Se eu preciso me comunicar com ela, talvez eu vou ter que ajustar um pouco a minha forma de comunicação, se eu sou um pouco mais prolixa, para ter um pouco mais de eficiência naquela comunicação, naquela negociação. E sim, você mostrou bastante na questão empresarial, organizacional, digamos assim, mas quando a gente olha para a vida pessoal, também impacta quando eu penso nas relações de amizade, na família, na sociedade, na escola, enfim, também traz benefícios para a vida pessoal, digamos assim? Com certeza, numa relação familiar,
né? Porque, assim, o DISC, né? Voltando do DISC, que era o exemplo que eu estava trazendo, ele é mais focado para o trabalho, mas ele fala do nosso estilo comportamental. Então, a gente consegue ver Uhum. tanto a questão da esfera mais pessoal, da profissional, e a mesma coisa, se a gente vive em relação o tempo todo, a gente está em constante diálogo com as pessoas, então, em conflitos. Então, se eu estou dentro de casa, né, tenho um relacionamento, se meu companheiro, se minha companheira, ela tem um estilo comportamental diferente do meu, que muitas vezes acontece justamente, né, as brigas, os conflitos exigem muito, muito por conta dessa forma de pensar, de falar diferente, porque cada um vai ter seu estilo. Se eu tenho um pouco de empatia, compreendo que aquela pessoa ela tem um estilo diferente, comportamental do meu, e eu posso, digamos assim, ao invés de ter uma comunicação, né, mais violenta e pensar antes, né, ser um pouco mais assertiva, de acordo com aquele perfil, com certeza vai fazer uma diferença, sim. Então, isso também contempla a questão da vida pessoal, não só a vida profissional. Perfeito. Diana, quais são o que é que você tem enxergado aí de tendências para essa questão do autoconhecimento? O que é que tem no mercado? O que é que tem daqui para frente? Depois da pandemia, então, essa questão do autoconhecimento deve estar bagunçando a cabeça de todo mundo. Verdade, exato. E aí, como eu falei, é mutável, né? A questão do autoconhecimento, ele vai mudando ao longo dos anos. Então, com certeza, esse fator externo que tem acontecido a gente, né? Que tem mudado nossa forma de pensar, de agir, nosso cotidiano, nossa rotina, vai bagunçar mesmo, né? Então, eu acho que é engraçado que a procura, né, tem aumentado. As pessoas estão buscando mais pensar na carreira, né, não só delegando isso para as empresas, mas sendo, né, mais protagonistas no sentido de buscar realmente um autoconhecimento, Uhum, de desenvolver. E aí, em termos de tendências, né, falando assim, a parte mais de ferramentas, né, eu particularmente falei do VIA, né, que eu gosto bastante, né, que é bem acessível, né, a gente consegue aí ter acesso facilmente ao VIA, né, que vai avaliar, vai falar um pouco das forças de caráter, né, que está muito mais ligado uhum, às virtudes, né, como a gente tende a reagir em situações mais adversas, digamos assim. Tem os pontos fortes, né? Que é do cliente, uhum, né? Que foi aquele livro que eu falei inicialmente, né? Então a gente consegue aí descobrir quais são os nossos talentos, né? uhum. Que mais predominam. Então eu acho também é uma forma. Tem o VIA, né? O VIA, já falei, o DISC, que é o que eu, né, sou apaixonada, que é o que eu mais gosto, digamos assim, trabalho bastante com o VIA em termos de ferramenta. E eu acho que a tendência é cada vez mais. Esses que eu falei são ferramentas que são online, né? Uhum. E eu acho que a tendência cada vez mais vai ser de forma online, até por conta da necessidade de hoje. Então, a tendência vai ser cada vez a gente está fazendo inventários, questionários online, e que é um desafio, porque a gente sabe que existe a questão de tentar, por mais que a gente queira fazer um processo de autoconhecimento, muitas pessoas, né, que é como você falou, às vezes querem driblar, né, ou burlar aquele resultado. Às vezes não aceitam certas características, certas competências, e aí é importante que essa ferramenta ela seja bem validada, bem estudada, para ter um resultado fidedigno, né? E não só um achismo ou ficar muito no superficial. Então é um desafio aí. Tem outros Legal. testes psicológicos também, tem o Manguide, que também ajuda bastante para autoconhecimento, IFP, BFP, que é uma bateria fatorial de personalidade. Então, assim, a gente tem muita coisa no mercado de autoconhecimento, mas como eu falei, não é uma única ferramenta, nem duas, é todo um processo, né? A ferramenta por si só vai ser apenas uma métrica, apenas uma avaliação. É necessário todo um processo aí realmente que inclui o feedback, né? O momento do feedback ele é riquíssimo no processo de autoconhecimento. O nosso papel aqui não é aplicar uma ferramenta e entregar e dizer, olha, você é assim, 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 assado. Né? É uma troca, é a gente estar apresentando alguns resultados que a pessoa do outro lado vai também estar se autoavaliando, né? Dizendo como é que ela se comporta,
E a gente faz toda uma investigação de traços, de características, de comportamentos, de atitudes. Não é só uma ferramenta, né? Muito bom. E escolher o profissional certo para fazer a aplicação, senão a coisa fica bagunçada, né? Total. Exatamente. Liana, quando o papo é bom, flui. Já vai em 50 minutos nossa live. Daqui a pouco o Instagram tá derrubando a gente aqui. E eu queria, lógico, obviamente, nesses minutos finais, abrir um espaço para os seus projetos, para você falar um pouquinho da Argos. Conta aí para nossa audiência, as pessoas que quiserem se conhecer melhor, ou as pessoas de empresas que quiserem o seu trabalho, como é que te encontram, que projetos você está desenvolvendo no momento. Fala um pouquinho da Argos também, que é o Instagram que você está usando aqui. Isso, perfeito. A Argos, nós somos uma consultoria, né, focada em recrutamento e seleção e avaliação de pessoas e assessoria de carreira. Então, a gente fica localizado aqui em Recife, mas a gente atende nível nacional, então a gente não tem só clientes daqui, a gente atende pessoas jurídicas, né, as empresas que querem fazer a parte de contratação e avaliação dos seus colaboradores e pessoas que estão, de uma certa forma, buscando aí esse autoconhecimento para se reencontrar ou encontrar uma carreira, né, que faça sentido. Né? Então, a gente trabalha nesses dois viés, tanto pessoa física, né, das pessoas que estão buscando aí um redirecionamento de carreira, uma ajuda profissional, né, para identificar essas habilidades, identificar esses pontos fortes e saber como aplicá-los, saber de que melhor forma, um projeto de vida mesmo, no sentido de reconfigurar aí a sua profissão, a sua carreira. E na parte empresarial, a gente dá aí suporte, seja contratando profissionais, avaliação de potencial, avaliação de desempenho. Então, a gente trabalha com muitas empresas nesse sentido. Quem quiser contatar, pode contatar aqui pelo Instagram mesmo, tem outros canais de comunicação, como é que está funcionando? Joia, a gente tem nosso site, né, que é o www.argospe.com.br. Tem o Instagram, né, tem telefone, e-mail, se quiser eu posso deixar aqui, não sei como é que funciona, se eu deixo aqui. Fique à vontade, o tempo é seu, faça o seu merchan. Olha aí, tá vendo? Falta essa parte, né, meu ponto forte ainda não é a parte do merchan, né, de fazer o meu marketing, mas assim, a gente tem esse acesso do site, como eu falei, o Instagram, então também muita gente entra em contato com a gente através do Instagram, do LinkedIn. Tem o meu e-mail, que é liana.guimarães@argospe.com.br, que também é bastante acessível, qualquer um desses e-mails. E Então, eu queria pronto. agradecer, né, muito obrigada aí pelo convite, né, de estar falando aí. Ih, deu uma travadinha. Voltou. Deu uma piscadinha na internet. Então, quem quiser entrar em contato com a Liana ou com o pessoal da Argos, segue aí no Instagram, ou então busca lá ArgosPE, que vocês vão encontrar todas as informações, tá? Como ela disse, são de Pernambuco, mas atuam no Brasil inteiro, né? Haja vista que ela saiu de Pernambuco para fazer um curso em Maceió de MBA, então, se é para ir, vamos mesmo, Brasil inteiro, não tem problema nenhum, né? Então, entrem, façam contato, adoro sejam pessoas de empresas, sejam pessoas que querem buscar o autoconhecimento, o desenvolvimento profissional, fiquem à vontade. Você que é empresário, que quer levar para sua empresa o autoconhecimento dos colaboradores, procura aí a Liana, procura a Argos na internet, que é facinho de achar, vocês vão encontrar. Exato. Liana, eu sempre quando termino as minhas lives, eu sempre termino com a mesma questão para todos os meus convidados. Eu acho que depois eu vou fazer até um compilado dessas respostas todas. E como você não é diferente, eu queria que você, nesse encerramento, antes de eu agradecer, eu queria que você me dissesse para você o que é o sucesso. Nossa, perfeito. Para mim, sucesso é aquilo que a gente faz bem, aquilo que a gente é reconhecido e se sente feliz. A gente tem um reconhecimento por aquilo que a gente gosta, que a gente faz e se sente feliz. Para mim, sucesso é isso. A gente tem um objetivo, conseguir realizar aquilo de forma feliz, que traz o retorno que a gente espera, que seria essa questão da felicidade, do bem-estar e da satisfação. Para mim, sucesso seria isso. De prontidão, assim, foi o que me veio na cabeça, né? Não elaborei muito. Mas para mim, sucesso é isso. É você ter um retorno positivo
naquilo que você faz, naquilo que você gosta, naquilo que você acredita. Muito bem. Essa pergunta, normalmente, eu não aviso para os meus convidados, porque é sempre assim mesmo. É sempre de bate-pronto para a pessoa poder expressar o seu pensamento sobre o sucesso, tá? Querida, olha, eu só tenho a lhe agradecer do fundo do coração por você ter aceitado participar aqui da minha live, esse projeto que já está rodando aqui desde julho. Algumas pessoas que já participaram até estiveram presentes aqui ao longo da live, eu vi passando por aqui, né? Então, eu lhe agradeço imensamente por ter aceito, por ter participado. Suas contribuições são fantásticas. Você é uma profissional de primeira linha. E fiquei feliz em revê-la, conversar com você depois de um ano da gente sem se falar praticamente, né? Só falando um pouquinho ali por mensagem, alguma coisa assim, mas olho no olho depois de um ano. Agradeço de coração e desejo a você todo esse sucesso que você falou, que acredita ser sucesso. Eu que agradeço, Edson, foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. Admiro bastante você enquanto pessoa, como profissional, os seus talentos, né, que eu sei que são muitos, né, tive a oportunidade de conhecer de perto, né, os teus talentos, né, então muito obrigada aí por ter me chamado e desejo também muito sucesso, mais sucesso ainda para você na sua carreira. E é isso. Muito obrigada, viu? Muito obrigada para quem assistiu até agora. Boa noite, pessoal. E qualquer dúvida, é só entrar em contato lá na Árvore, que eu também estou bem acessível para tirar qualquer dúvida que tiver ficado em relação a essa questão. Perfeito. Gratidão, querida. Depois eu vou deixar a live salva aqui, encaminho para você. E em breve convidarei você novamente para a gente falar sobre outros temas além do autoconhecimento. Com certeza. Estou aqui à disposição. Tá bom? Um beijo, muito obrigado e até breve. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Gente, vocês que estiveram presentes aqui em mais uma edição do Segundas Opiniões, muitíssimo obrigado, gratidão de coração. Na próxima segunda teremos novamente Segundas Opiniões, já está engatilhada aí da semana que vem, com um tema bem legal, bem atual para todos vocês, tá? Depois compartilhem essa live com quem vocês acham que precisa ouvir sobre isso e nos vemos aqui na próxima segunda, 6, 6h30, 7 horas, mais ou menos neste horário. Siga aí as redes sociais, siga o Instagram, que vocês vão descobrir e a gente vai se adequando, tá? Um abraço, gratidão, boa noite a todos e até o próximo Segundas Opiniões.